Bom dia, meu povo. A extrema-direita está em pânico. Começam a se apavorar diante da falibilidade da mentira. Sim, a mentira é falível. Para se manter, necessita obrigatoriamente de uma outra, de uma nova, de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta, de uma rede intrincada de mentiras para validar a primeira. À medida em que a primeira mentira começa a ficar evidente, vai ser necessário criação de novas mentiras, e isso vai se tornando uma rede intrincada de mentiras que, com um único peteleco, é um castelo de cartas, um peteleco, vai provocar um efeito dominó e todos eles vão cair. Gente, eu vou falar aqui rapidamente sobre o fim da extrema-direita, porque as mentiras que eles constroem a partir da primeira mentira, vamos imaginar aqui a primeira mentira deles como a primeira carta de um castelo de cartas. Para que essa primeira carta, que é a primeira mentira, se sustente, eles precisam criar outras mentiras para sustentar a primeira. Para sustentar essas outras, eles precisam criar mais e mais e mais, e vão criando uma rede intrincada de mentiras, vão colocando os dominós, as peças do dominó, todas em fila. E acontece que a primeira carta, a primeira mentira, é o que dá a sustentação a toda a trama, e este castelo de cartas está ruindo. Aí você vê o desespero de Eduardo Bolsonaro, de Michele, de toda a cúpula dos criminosos. Aldo Rebelo tentando fazer piadinhas no STF, foi enquadrado pelo Alexandre de Moraes. Esse tribunal aqui não é um circo. Aí ele se sentiu ofendidinho. Oh, eu tentei transformar o STF num circo e o Alexandre de Moraes ameaçou prender-me. Quero que peça desculpas. Espere sentadinho. Ah, os Estados Unidos vai impor sanções ao Brasil. Espere sentado. Ah, o Alexandre de Moraes vai ceder à pressão dos Estados Unidos. Sentem. Esperem sentados, deitem em suas redes e fiquem lá, esperando que isso aconteça, porque não vai acontecer. Lula disse que vai às ruas, vai começar a viajar pelo Brasil, acabou para vocês. E eles estão desesperados. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Você, por gentileza, fique até o final, porque o que eu trago aqui é conteúdo importante. Você vai ver como eles estão para lá e para cá desesperados. É um formigueiro que a gente mexeu naquilo, aquilo ferveu, mas são meras formiguinhas. A estrutura parecia muito grande, mas não. Eles não são de nada, eles são medrosos. O chefe deles é o mais covarde de todos, abandona os amigos, trai, destrói a vida das pessoas. Vocês estão sozinhos, são criminosos. Vou falar sobre tudo isso, mas eu peço que você se inscreva no nosso canal, ajude esse canal a crescer. Eu peço aos canais grandes, Portal do José, Clayson, vocês que já me conhecem, me chamem para participar dos eventos. É só mandar a passagem para mim. Glup. E eu vou, levo comigo a minha inteligência, o meu brilhantismo, a minha criatividade, e vai ficar menos chato os encontros. Me chame. Isso, gente. O que tá faltando para esses canais grandes ajudarem os canais pequenos? Porque vocês estão comprometidos com o Brasil e vocês olham assim um canal pequeno como este meu e falam, pô, mas esse cara pode ajudar muito a gente. Se a gente ajudar ele. Olha, o raciocínio é assim, vocês são pessoas inteligentes. Se a gente ajudar ele, ele vai ajudar o Brasil. Quem sabe não se torna um deputado federal para finalmente acabar com esses caras. Porque, ó, reúna Van Hatten, Nicolas Ferreira, reúna o Gustavo Gayer, todos eles, o Giral, colocam todos eles juntos e me chame, para ver se eu sozinho não acabo com todos eles. Então, gente, dá uma força aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like, não deixe de ajudar nessa chavinha, porque eu preciso, eu sou pobre, estou pedindo para que me mandem a passagem, porque eu não tenho dinheiro. Me ajuda na chavinha, você que é comprometido com este canal. E agora, você pode ser membro do canal. Venha para o nosso clube de membros. Venha fazer parte dessa grande família. Venha ter acesso à minha vida. Você que quer ter acesso, quer participar deste canal, venha para o nosso clube de membros. Faça parte disso tudo. Venha, nos ajude a crescer. Tá bom? Vamos embora, a gente tem muita coisa para falar com vocês hoje. Eu quero mostrar para vocês aqui um soldadinho dessa organização criminosa. É só mais um criminosinho que participou de toda a trama golpista e que mostra claramente o seu desespero. Ele está desesperado, você vê isso? Do jeito odiento, raivoso.
Clayson. Ô, Clayson, você tem que me chamar pra participar daquelas rodas de conversa. É só mandar a passagem que eu vou. Me chama. Oh, meu Deus, eu tinha que ter adiantado mais. Eu peguei de você mesmo, Clayson, já que você não me chamou pra participar. Ó, criminoso. Olha o desespero do bosta. Ó o ódio. Agora é o ódio, ó. Ó a expressão do ódio. Desequilíbrio. Ó. É um desequilibrado. Olha só. Ah, um tchonchonzinho. Olha, se você não entendeu ao certo o motivo desse... O tempo de vocês, na verdade, está chegando ao fim. Porque quando vocês começaram a construir esta rede de mentiras, isso começou lá com o Olavo de Carvalho, que a essa altura já está no colo do capeta, esperando a chegada dos seus alunos para uma aula presencial, né? E a chegada dos seus alunos se dará a seu tempo, porque todo mundo, como já disse, o Crápula, que é o líder de vocês, todo mundo um dia vai para os pastos verdejantes, né? E todos vão. Inclusive os pastores falsos profetas que não acreditam em nada do que pregam nas igrejas, né? Talvez se deparem com uma realidade não muito boa. De repente podem se encontrar nus diante de uma eternidade e olhar para os bolsos e perceber que o dinheiro que eles arrecadaram na Receita Federal Celestial, os dízimos, não vieram juntos. De repente eles podem perceber que, o que eu posso comprar com os meus milhões aqui? Quem eu posso corromper? Tem algum deputado? Qual vai ser o templo onde eu vou poder fazer minha politicagem? Não tem nada. Ué, mas e os meus milhões? Ficou tudo. Não serviu na urna. Glup. Então esse sujeito está muito desesperado porque o Lula anunciou que vai começar a viajar pelo Brasil. E as pessoas vão começar a ver o movimento das ruas. Então a mentira ela não se sustenta. Até os bolsonaristas mais alienados já perceberam que vocês são todos uns grandes mentirosos vendidos. O sonho do mercado em colocar o Tarcísio para ser o bolsonarinho mais limpinho, para continuar fazendo tudo que Bolsonaro fez. Tarcísio estava elogiando o Milei. O Milei ajeitou a Argentina. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Vocês já observaram que quando um estado, por exemplo aqui do Paraná, no Paraná se abriram várias vagas de emprego. Aí a mídia local vendida fala que isso é resultado do trabalho do governo estadual. O Ratinho Júnior puxa para si. Aqui no Paraná tem emprego, meu trabalho. Se há desemprego, a culpa é do governo federal. Se existe muita violência no estado, é culpa do governo federal. Se existe segurança no estado, é em razão do governo estadual. Lá em Goiás, o Caiado, que é outro bolsonarista, bate no peito. Aqui nós vencemos o crime organizado. Mentira. Lá em Goiás, a política pública é do Caiado. No Rio de Janeiro, a política pública é do Lula. Então eles transferem a responsabilidade do que eles não fazem direito para o governo federal e transferem a responsabilidade do que deu certo para eles próprios. Aí, vamos pegar o exemplo do café. O preço do café subiu por conta de uma demanda internacional, queda de safra, aumentou a exportação e até aquele café ruim que você toma, que é café de varredura, que é a palha que eles varrem assim, moem, torrem e vendem por R$35 aqui, até esse café eles estão vendendo para fora. Aí faltou café aqui dentro, a culpa é do Lula, o preço do café, Lula. Agora Lula virou São Pedro, ele é responsável pela chuva, pela falta de chuva, ele é responsável, São Pedro é Lula. O governo passa a ser avaliado pelo preço do café. Esse é o critério? Então vamos considerar esse critério. Sabia que na Argentina, este café de varredura, que você paga R$35 aqui, custa mais de R$100 lá? É essa mesma porcaria. Mais de R$100. O café deles lá, que é a varredura da varredura, que já vem adoçado, o café deles lá, que é pior do que o pior café que tem aqui, tá 3 vezes o preço do café daqui. O Milei resolveu o problema da Argentina. Mentira dessa gente. Empobreceu o povo argentino. E o Tarcísio, candidato à presidência, disse que o Milei tá fazendo a coisa certa. Vou fazer o que Milei fez. Arriar as calças e me colocar naquela posição em que Napoleão perdeu a guerra para os Estados Unidos. Trump, meu chefe. Ai, Trump, faz o que você quiser no Brasil, Trump. Este é o sonho deles. Aí tá lá Eduardo Bananola, nos Estados Unidos, babando bolas do Trump. E dizendo que o Trump tem que sancionar
a justiça brasileira, interferir na soberania nacional. E esses merdas aí, como esse Van Rato, tá todo achando que... Vocês acham mesmo que o STF vai deixar de cumprir a Constituição para ceder à pressão de um país lá de fora? Porque criminosos como Eduardo Bolsonaro ficam lá tentando trazer problema para cá? Só porque Bolsonaro cometeu crime? Bolsonaro vai pagar pelos seus crimes. Com Trump, sem Trump, com sanção, sem sanção. Podem fazer o que vocês quiserem. Bolsonaro vai pagar por seus crimes. Não adianta vocês tentarem dar outro golpe. Vamos pedir pro Trump dar um golpe. Vocês estão assinando o atestado de golpista. Vocês estão confessando que vocês são golpistas. Não adianta. Acabou pra vocês. Pode se desesperar, pode arrancar os cabelos, pode pedir clemência, pode pedir intervenção de ET. Ô ET, pode fazer oração pra pneu. Pode clamar. Pode. Não vai adiantar. A culpa é do Alexandre. Não, a culpa... Elas não morreu por culpa de vocês. Aquelas pessoas foram presas por culpa de vocês. Não tiveram apoio do exército, das forças desalmadas, e esqueceram de avisar. E o golpe começou. As pessoas que vocês incitaram, que vocês mandaram invadir e quebrar, elas foram e fizeram sua parte. Agora vocês se acovardaram. Vocês se acovardaram. O chefe criminoso Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, deixando aqui o seu exército. Olha, Braga Neto, este é o nosso exército. E aí o chefe foge. Covarde. Escuta aqui, extrema direita. Vocês todos vão cair, porque não tem como sustentar uma rede, um castelo inteirinho de cartas, a partir de uma primeira mentira, que foi dando espaço a essa criatividade de vocês, que é bastante limitada, porque a inteligência e a cognição de vocês é limitada, portanto, toda essa estrutura ela é muito frágil. E a gente vai começar a ver agora prisão de Bolsonaro, Carla Zambelli, a Michelle está na mira, estes deputados de extrema direita estão na mira, porque todos eles, todos aqueles que participam deste esquema de construção de um mundo paralelo, fazem isso. E é óbvio, alguém pode até questionar aqui, falar assim, não, mas mentir não é crime. Óbvio que não, mas eles participam desta rede intrincada de mentiras porque estão envolvidos no processo todo, eles estão até o pescoço em tentativa de golpe, em incitação ao crime, incitação à violência, incitação ao ódio, ataque às estruturas democráticas, ataque às instituições. Quando alguém ataca Alexandre de Moraes, está atacando o Supremo Tribunal Federal. E quando você ataca o Supremo Tribunal Federal, você ataca a Constituição. E quando você ataca a Constituição, você ataca o povo brasileiro, você ataca o Estado Democrático de Direito, você assina o seu atestado de golpista. Porque o golpe, ele justamente tem como alvo as instituições que eles atacam. Quando atacam as instituições, eles estão confessando que fazem parte do esquema golpista que começou lá no início do governo Bolsonaro, ou talvez no início, o anterior até mesmo ao governo Temer. Porque o golpe nunca acabou. Começou quando o Aécio Neves não conseguiu aceitar o resultado das eleições, não admitiu que perdeu para Dilma. Porque se achava muito superior, misógino, perdi para esta mulher. E aí começou aquela campanha de destruição da imagem da Dilma. Vocês lembram que a Dilma foi, durante a Copa do Mundo, xingada dentro de um estádio de futebol lotado? Quem que incitou aqueles xingamentos? Vocês lembram quando o preço da gasolina estava muito abaixo do que está hoje? E as pessoas começaram a adesivar seus carros? Ali na entrada do tanque de combustível, eles colocavam uma imagem da Dilma. Vocês viram aquele adesivo grotesco, violento? Era a presidente da República. Quem que encabeçava esse movimento todo? Aécio Neves. O criminoso que depois foi preso, Eduardo Cunha, queridinho do pastor Malafaia, foi quem colocou o impeachment da Dilma em votação. E todo aquele congresso votou. Todos são golpistas, com exceção da esquerda. A esquerda é perseguida porque não participa do esquema do golpe. Porque se participasse, estavam todos juntos. Porque no Brasil não existe ideologia. Não tem essa coisa. Nós temos uma Constituição. E a Constituição determina os limites das nossas ideologias. Você pode até se autodenominar comunista, socialista, mas na prática o que você pode ser num país em que instituições funcionam? Você pode ser um social-democrata. Você pode ser um capitalista com um olhar, com um viés social, como o Lula. Não existe comunismo. Existe uma Constituição. Quem que está disposto a se submeter a ela? A esquerda. Porque a direita
quando golpeou a Dilma, qual foi o motivo mesmo da cassação dela? Porque de lá para cá, se o governo dela era incompetente, de lá para cá, só piorou. Começou a melhorar agora, com o governo Lula. Porque Bolsonaro aparelhou as instituições. Trouxe para perto de si os maiores corruptos desse país. Resgatou até o Collor. Todos os corruptos farrearam durante o governo dele. Foram capazes de atacar até os aposentados. Não apenas com a reforma da Previdência, mas principalmente com as ONGs, as instituições, com as associações criadas durante o governo Bolsonaro para roubar o INSS. O Congresso Nacional passou a comandar o orçamento da União. O dinheiro foi todo entregue na mão do Congresso. Emendas secretas, todo tipo de formas e meios de se comprar o Congresso para conseguir apoio aos seus projetos golpistas, foi utilizado, todos os métodos possíveis foram utilizados por Bolsonaro. E agora o desespero bateu, porque não existe mais nenhuma possibilidade de sustentação a estas mentiras. E o Brasil está vendo quem são esses deputados. Gustavo Gayer, o atropelador, Nicolas Ferreira, o perverso que se utiliza da religião, mas que não tem fé e nem respeito, não tem consideração pela vida humana. É um moleque que se aproveita da fé das pessoas. Malafaia, que não é político, mas é, porque dentro do Congresso, lá estão os seus tentáculos enfiados. Aquele que já subiu no palanque com todo tipo de corrupto. Basta você fazer uma pesquisa. Malafaia no palanque com corruptos. Vai aparecer ele defendendo Eduardo Cunha. Vai aparecer ele com todo mundo. Com Flor de Lis, com Garotinho, com Pezão, com Cabral. Lá está ele. Onde tem um político e a possibilidade de se tirar uma vantagem de poder, lá está ele. Aí estão acusando o Alexandre de Moraes como sendo responsável pela morte do Clezão, que era membro da igreja do Malafaia. Eu já vi o Malafaia chorando. O Clezão era membro da minha igreja. Do Marcos Pereira, Clezão era membro da minha igreja. Esse cara foi enviar manifestação. Então a culpa é sua, por ele ter morrido na prisão. Porque se você pregasse o amor de Deus, a compaixão, o repartir, o acolhimento, o amor incondicional, amar o inimigo, fazer o bem, não importa a quem, se você, Malafaia, pregasse o reino dos céus. Porque Jesus foi questionado a respeito dos reinos deste mundo. Houve até uma tentação em que este, que é o teu Deus, né, tentou a Jesus, dizendo: olha, todos os reinos deste mundo eu te darei se você me adorar. Os reinos deste mundo, é por isso, é estes reinos que você quer. Quando no palanque sobe com todo tipo de corrupto, como fez agora o Valdemiro Santiago, recebendo na sua igreja um paspalhão, picareta, você olha assim, o jeito do cara é malandro. Cheguem aqui as autoridades, aí entra Tarcísio, entra o prefeito, que parece que tá sempre louco, entra toda aquela cambada assim. Eu ia perguntar se eu sou enjoado. Ô, capitão! O púlpito da igreja do cara e começa a politicagem. Não basta roubar o dinheiro das pessoas usando trechos do Velho Testamento que caducaram. Porque dízimo é lei do templo judaico e que acabou quando o templo acabou. 400 anos antes de Cristo, 600. Aí eles resgatam a lei cerimonial do templo e usam isso para tirar dinheiro das pessoas, dá teu dízimo. E não basta o dízimo, que é uma oferta especial, um envelope especial. E vai juntando dinheiro. E adoece de poder, de ganância. Eu quero mais. Vem pra cá, Bolsonaro. Vou eleger deputado, uma doença. Doentes, vocês são doentes. Aí o Clezão morreu na prisão, a culpa é do Alexandre de Moraes, que olhou para os crimes de Clezão e disse: opa, isso aqui é crime. Vai preso, é criminoso. Mas ele foi incitado por Bolsonaro. Mesmo assim, foi incitado, mas a decisão de estar em Brasília, de participar do quebra-quebra, foi dele. Aí a culpa é de quem prendeu o criminoso e não de quem incitou o criminoso. Se o Malafaia na sua igreja falasse de Jesus, de transcendência, de evolução espiritual, de melhoria do ser, eu quero me tornar um ser humano melhor. Se Clezão estivesse ouvindo o evangelho, teria se tornado um ser humano melhor. E não seria usado como massa de manobra por político golpista. Esse ordinário aqui... Não vai perder seu tempo. Na verdade, o que está ocorrendo no Brasil são violações de direitos humanos. Há muito, né, essas notícias circulam pelo mundo. Alexandre de Moraes, ele tem colecionado os inimigos internacionais. Quando ele deteve Jason Miller no Brasil, quando ele baniu a plataforma X, isso daí não é sinônimo de democracia. Quando ele levou a morte do Clezão, mesmo após a própria PGR ter pedido ao menos uma vez... a culpa é do Alexandre de Moraes. Não é do seu pai, né? Que ficou durante todo o seu mandato
incitando as pessoas, né? Não é da Michelle, que disse que o ladrão não sobe a rampa. Hã? Não é culpa sua, né? Este aí está nos Estados Unidos, mas ele não foi pra lá por decisão dele. Foi uma decisão coordenada da extrema-direita. Vai pros Estados Unidos, a gente banca você por lá. Qualquer coisa você pede Pix. O teu pai tem 9 milhões na conta. Conseguiu juntar 17 milhões com campanha de Pix. Tem 9. O teu pai te banca por lá. Fica lá e de lá você fica atacando as instituições covardemente. Porque fora da jurisdição você não pode ser preso. E aí quando eles dizem que o Alexandre de Moraes viola a jurisdição norte-americana, qual? Dentro do Brasil o X tem que se submeter às nossas leis. Por quê? Existe alguma lei norte-americana que seja superior às leis internas do Brasil? Para o X vir para cá achando que aqui ele faz o que quer e vocês concordam com isso? A suspensão do X se deu em razão da desobediência da plataforma em colocar um representante que responda judicialmente pela plataforma no Brasil. Como toda e qualquer empresa estrangeira que atua em território nacional, todas elas seguem as regras. Por que o X não vai seguir as regras? Por quê? Porque foi aparelhada pela extrema-direita? Então esses discursos de vocês, esses discursos não colam. Acabou para vocês. O Lula acabou de anunciar que vai começar a viajar pelo Brasil. Acabou. Ele vai começar a dar respostas a essas mentiras de vocês. As pessoas vão começar a ver o movimento das ruas em torno deste personagem, que é uma figura eternizada pelo que fez e pelo que representa. Foi preso injustamente em um processo ilegal. Não fugiu, não ficou perseguindo, atacando a instituição, não ficou incitando a população, não incitou a militância contra o sistema, não, aceitou. Dentro do processo legal se defendeu, teve o seu direito de defesa negado várias vezes, saiu e ganhou a eleição. Ganhou de forma justa, limpa. Vocês não aceitam. E vão pagar por isso. Então, Eduardo Bolsonaro, você não vai poder se esconder para sempre. Os crimes que você está cometendo, quando dá continuidade ao golpe, amparado por todos esses deputados que ficaram por aqui e disseram, vai você lá, fica incitando a população de lá, e a gente vai daqui, atacando as instituições também, assinando o atestado de golpista, dizendo, olha, nós temos participação sim.